O tema a ser relatado hoje, ele é bem interessante. É como se tivéssemos pego partes de filmes de ação com assaltos, com criminosos extremamente especialistas e trouxesse todos esses relatos para a nossa realidade. Criminosos que conseguiram roubar milhões sem precisar dar um único tiro. Vocês já ouviram algum relato sobre? Aqui no Brasil, alguns criminosos não só imaginaram, como conseguiram executar planos com extrema maestria, e os crimes a serem relatados a seguir são conhecidos como os mais ousados da história do Brasil, deixando não só a população, mas também como os policiais que investigaram os crimes completamente perplexos. De túneis subterrâneos digno a filmes de Hollywood, a disfarces tão bem elaborados e perfeitos que enganaram até mesmo a segurança do local. Esses roubos, eles não foram considerados apenas roubos grandes. Eles ultrapassaram um patamar de roubo e se tornaram lendários. No vídeo de hoje, relataremos para vocês os 3 maiores assaltos que já aconteceram no nosso território brasileiro. Esses crimes, eles contêm muitas fugas meticulosas. Cada um desses crimes envolve extrema inteligência, planejamento meticuloso e fugas espetaculares. Mas no final, eles saíram impunes? Será que todo roubo que foi executado, todos eles foram presos de fato? E o principal, será que todos os objetos e dinheiro que relataremos agora, eles foram recuperados? Fique até o final desse vídeo para vocês entenderem cada passo do que ocorreu e os detalhes mais impressionantes da história a seguir. O primeiro crime a ser relatado, ele ocorreu em 2011 na Avenida Paulista, e ele foi conhecido como o roubo do Banco Itaú. Entre 27 e 28 de agosto de 2011, esse crime ele ocorreu no coração de São Paulo, na Avenida Paulista mais exatamente. Um dos maiores roubos citados aconteceram de forma discreta. Um grupo de 12 criminosos planejou o que seria marcado na história como o crime mais ousado de assalto a banco no Brasil. Imagina-se que o tempo de maturação desse plano ele ocorreu em mais de um ano, como fora relatado pelos criminosos que foram pegos. É como se eles acordassem e dormissem todos os dias pensando naquilo. Sua proposta era bem simples: entrar e sair de forma discreta e levar o máximo de dinheiro possível do Banco Itaú. Para isso, o grupo fez um reconhecimento detalhado e durante larga escala para poder entender cada canto do Banco Itaú, as instalações prévias de cada lugar e também o mais importante, o sistema de segurança que poderia prejudicar todo o assalto. A planta do prédio principal ela foi cuidadosamente estudada, pois os criminosos não queriam assaltar apenas o cofre principal. Eles tinham o foco de atingir o cofre de pertences pessoais. Agora vocês podem pensar assim, mas Scar, se os caras querem assaltar um banco, por que eles não vão diretamente no cofre principal? Mas a resposta, ela acaba se tornando mais óbvia do que podemos imaginar. É mais fácil roubar 500 milhões em espécie ou roubar 500 milhões em pertences, tais como relógios, brincos, joias. Então por isso o foco deles não era apenas no cofre principal. Mas voltando para a linha de raciocínio. Com tudo já organizado, eles precisavam da peça final do plano, a ajuda do vigilante que estaria presente no momento do crime. Para isso, eles começaram a seguir a figura chamada Nivaldo Francisco de Souza, que por sinal era um dos agentes mais antigos que tinham na casa. Nivaldo era bastante metódico. Quase todos os dias ao sair do trabalho, ele parava num barzinho que tinha próximo à sua casa, local onde o grupo de criminosos fez o primeiro contato com o agente. Nivaldo relata em seu depoimento à polícia que quando os bandidos foram ao encontro dele, garantiram que ele nunca mais precisaria trabalhar se o crime ocorresse de forma correta. Sendo assim, ele concordou em fazer parte do plano e ficou ciente que em todo momento ele faria o plano ocorrer como ele foi planejado. Na madrugada de um sábado, Nivaldo já esperava que os criminosos iriam aparecer diante a sua agência. Nesse momento, ele se encontrava completamente sozinho e o que aparentava era que ele estava bastante nervoso. Os criminosos se aproximaram da porta de vidro e tentaram contato diretamente com Nivaldo. O plano era bem simples. Eles precisariam entrar pela porta principal do banco, porém eles estavam caracterizados de funcionários de uma empresa terceirizada que iriam fazer algum tipo de manutenção no banco. Mas ao se aproximarem da agência, Nivaldo ele não conseguiu dar liberação direta para que os criminosos entrassem de forma livre, porque ele precisava
de uma segunda autorização do suporte que auxiliava no sistema de segurança do banco. E foi aí que o plano ele começou a ter uma característica peculiar e parecer que ia dar errado. Diante da pressão dos próprios criminosos que estavam ali na agência há um tempo tentando entrar, Nivaldo ele começou a repensar sobre sua decisão. Deixava os criminosos entrarem pela porta principal e se tornar cúmplice de fato de um crime? Ou ele voltava atrás, arruinava todo o plano dos criminosos, mas com certeza isso não ficaria barato para ele. O grupo, já estranhando a indecisão de Nivaldo, começou a pressioná-lo de outras formas. Então começou com um tom de ameaça e a imposição de que o plano ele teria que dar certo com a ajuda dele ou sem a ajuda dele também. O impasse durou em média 2 horas, até o vigilante conseguir a liberação e fazer os criminosos entrarem diretamente na agência. Através da persuasão do líder da quadrilha, que era João Paulo dos Santos, Nivaldo ele entendeu que ele precisava tomar aquela atitude porque já era tarde demais. E não tarde demais na questão do horário, mas sim que a sua vida estaria em risco independente da decisão. E agora era partir para tudo ou nada. Depois de muita hesitação, o vigilante acaba liberando a entrada dos criminosos sem a segunda autorização do suporte, fazendo assim que todos os criminosos entrassem de uma única vez. Eles se moviam até que com uma tranquilidade muito grande para quem estava cometendo ou prestes a cometer um grande crime. Nas imagens, é possível ver que os criminosos levantam as câmeras ou viram diretamente para a parede para não serem identificados e entram com suas ferramentas diretamente no banco, tais elas como martelo, furadeira, britadeira e até um pequeno gerador de energia para que, caso precisassem, utilizar algum equipamento mais pesado. Rapidamente, o grupo ele consegue situar onde é o cofre de pertences pessoais por todo o estudo que aconteceu anteriormente. E então é quando a jornada começa a acontecer. O trabalho não é nada fácil. O trabalho, né? Ele exige muita técnica, mas lembre-se, esse plano ele foi arquitetado por mais de 1 ano, então eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Após 10 horas violando cerca de 170 cofres pessoais, os assaltantes eles chegam exatamente onde eles também desejavam. Recolheram não só relógios, mas como joias e também mais muito dinheiro vivo. Um outro detalhe é que como eles não invadiram diretamente o cofre principal da agência, aonde tem mais notoriedade de cédulas brasileiras, eles conseguiram roubar euro, dólar, libra e muitas outras moedas também. Estima-se que o valor total do roubo era de 500 milhões de reais. Assim, os criminosos deixaram o banco sem precisar alertar, atirar ou fazer qualquer mal a alguém. Um roubo complexo e com muita maestria tornou esse caso como o roubo mais ousado da história. E com isso, acabou tendo luxos exorbitantes e um lucro inestimável. Quando falamos sobre lucro inestimável, é porque nem todos que foram assaltados nesse banco chegaram a prestar queixa. Por que eu afirmo isso? Esses compartimentos pessoais que são deixados em banco, não todos os casos, tá? Mas eles são deixados de forma para poder burlar impostos e sonegação de modo geral. Imagina que você tem ali uma coleção de joias avaliadas em 5 milhões, mas você não usa essas joias todos os dias e você acha que não deve declarar isso para o governo. Então o que você faz? Você pega essas joias e coloca dentro do banco. Esses bancos e cofres pessoais, eles acabam tendo um pouco de privacidade para que isso ocorra. Então, por isso, 500 milhões é algo que se acredita que possa ter sido a soma total dos valores levados. Nenhum sistema de segurança indicou o roubo. E acreditem, só foi percebido após 8 dias do acontecido. Obviamente, após as queixas de todos aqueles que tinham seus bens no banco e foram resgatá-los ou fazer alguma coisa neles, e notaram que não havia mais os seus bens lá, até porque eles usufruíam da segurança do banco nessa questão. Investigações foram conduzidas em meio a uma intensa cobertura da imprensa. Afinal de contas, esse foi um roubo perfeitamente executado. Durante as investigações, o total de 13 pessoas foram indiciadas ao crime. 5 dos principais envolvidos foram condenados a 18 anos e meio de prisão. E aos poucos, a casa ia caindo para os outros integrantes também. Em 2018, João Paulo dos Santos
um dos que foi considerado como o cabeça do crime, ele chegou a ser preso novamente em 2018 enquanto utilizava documentos falsificados. Em 2023, outro suspeito ele chegou a ser preso após uma denúncia anônima. Esse também se chamava Alessandro Fernandes. No entanto, alguns membros ainda continuam foragidos, ou seja, isso indica que o caso ainda não foi completamente finalizado. Saindo de São Paulo e indo para Fortaleza, temos o assalto ao Banco Central que ocorreu em 2005. Fortaleza, Ceará. Uma cidade muito movimentada por conta de turismo, situada no coração do Nordeste brasileiro, palco em que ocorreu um dos crimes mais famosos da história do Brasil, o assalto ao Banco Central. Na madrugada de 6 de agosto de 2005, um grupo de criminosos eles efetuaram um crime como se tivesse feito um filme e eles pegaram cada detalhe desse e reproduziram. E esse filme ele poderia até ter ganhado um Oscar por extrema perfeição. Engenharia sofisticada, informações privilegiadas, esses caras não eram amadores. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E o que tornou esse crime mais relevante foi a perfeição do plano a ser executado. O líder, conhecido como alemão, Antônio Jussivan Alves dos Santos. Ele liderava um grupo que incluía ex-funcionários do banco e especialistas em várias áreas. O objetivo era claro: roubar o maior cofre do Banco Central de Fortaleza. O crime ele começou a ser estudado 3 meses antes do acontecido. Só que precisamos ter a clareza que antes de um plano ele ser executado, ele requer muito tempo de maturação, planejamento, reunião de equipe. Lembram que eles não eram amadores, então eles precisavam de profissionais em cada área. Mas vamos começar pelo princípio, o mesmo que a polícia executou, que foi 3 meses antes do acontecimento. Houve um aluguel de uma casa bem próximo ao Banco Central. E essa casa, ela levou uma empresa de fachada onde eles trabalhavam com grama sintética. Esse disfarce ele foi crucial para poder evitar qualquer tipo de suspeita, até porque eles cavaram um túnel de 80 metros para poder chegar ao banco. O túnel era uma impressionante obra de engenharia, contendo ar-condicionado, ventiladores, toda a estrutura para evitar qualquer tipo de desabamento e com iluminação para poder trabalhar tanto de dia quanto de noite sem nenhum problema. Os criminosos contaram também com a ajuda de um vigilante interno, que forneceu informações vitais sobre a planta do banco, onde se situava o cofre e em que momento os criminosos poderiam invadir para poder ter ênfase no seu assalto. A casa de fachada ela era utilizada como parte para poder esconder toda a escavação que ali ocorria, porque tinha entrada e saída de caminhões de terra diariamente. E assim, eles conseguiram montar um jeito de não levantar nenhuma suspeita. Depois de meses preparando a execução do plano, chegou a hora de agir. Na noite de 5 de agosto de 2005, numa sexta-feira, os criminosos então começaram a operação do Banco Central e terminaram por volta de meio-dia do dia seguinte, no caso dia 6 de agosto de 2005. Sua maior preocupação era conseguir chegar ao cofre de forma segura e sem levantar muita suspeita. E uma outra também é que eles tiveram que agir enquanto o banco estava fechado no final de semana, usando máquinas especiais para poder romper a blindagem do cofre sem disparar nenhum alarme. Foi um dos fatores mais cruciais para que o plano ocorresse de forma sucessiva e sem disparar nenhum alarme. E quando você para analisar esse crime, aí você deve se perguntar: mas e as câmeras de segurança dentro do cofre? E um detalhe importante é que elas não gravavam, elas apenas monitoravam. E uma das principais câmeras de acesso, elas estavam bloqueadas por conta de pallets e também uma empilhadeira. O dinheiro, um montante de 3,5 toneladas de nota de R$50. E esse valor ele foi carregado através do túnel que os criminosos fizeram e com bacias, ventiladores para soprar o dinheiro para próximo da saída da casa. Esse plano ele foi muito bem arquitetado. Os desafios foram muitos, mas a equipe estava preparada para aquilo. O vigilante interno, apesar de hesitar, manteve seu papel no plano de forma impecável. A tensão era enorme, até porque os criminosos eles queriam agir de forma simples e sem serem vistos. O resultado ele foi impactante. Um total de 164,7 milhões de reais foram roubados. A fuga da quadrilha para despistar qualquer prova no momento da escavação do túnel e também na casa foi bem arquitetada também.
Eles espalharam cal por todo o local, queimaram diversos arquivos e com isso conseguiram esconder bastantes impressões digitais para dificultar o trabalho da polícia. O dinheiro chegou a ser transportado em vans diferentes, mas logo foram deixadas de lado porque eles migraram o dinheiro dali para outros carros para poder também chamar menos atenção. Em seguida, a quadrilha dividiu todo o montante e viajou para diversos lugares diferentes do Brasil. O grupo se espalhou entre São Paulo, Boa Viagem no Ceará, Goiás, Piauí, Pará, Paraná e muitos outros lugares também. Parte do dinheiro foi levado a São Paulo em um voo comercial, escondido em sacos de cereais dentro do bagageiro do avião. A dispersão rápida e a escolha de várias rotas diferentes acabaram dificultando ainda mais a apreensão desses criminosos. A grandiosidade desse assalto chocou o país e a polícia enfrentou um desafio monumental para desvendar caso a caso sobre esse mistério. O crime só foi descoberto na segunda-feira, dia 8 de agosto, exatamente às 8h20 da manhã, quando o banco ele reabriu. Isso significa que os assaltantes tiveram um total de 44 horas para poder fazer todo o crime e criar rotas diferentes de fuga, antes que o crime fosse descoberto. De imediato, foi aberta a investigação Facção Topeira pela Polícia Federal, com órgãos de policiais civis também, e com isso eles começaram a investigação. Todas as etapas do roubo foram arquitetadas e planejadas com muita maestria, como afirmaram os responsáveis pela investigação. No entanto, mesmo com a preocupação para poder esconder toda a parte de impressões digitais, o uso de luvas e também queimar artigos, roupas, para poder esconder o máximo possível, eles acabavam cometendo erros bobos, como fumar e jogar guimba de cigarro no telhado, espalhar restos de copo de comida em qualquer lugar. E isso foi o suficiente para a polícia encontrar impressões digitais e começar a ligar todo o banco. Outro erro cometido foi a falta de discrição após o assalto. Se por um momento os criminosos conseguiram ser completamente discretos, agora, com o dinheiro em mãos, parece que eles tropeçaram em suas euforias. Um dos criminosos cometeu uma falha bem boba. Ele comprou um montante de 10 carros, todos à vista, o que despertou bastante atenção, até porque o valor pago à vista ele aconteceu após o roubo ao banco. E foi nisso que um caminhão cegonha transportando os 10 carros foi detido em Minas Gerais, através da ação por parte da inteligência da Polícia Federal. Em 3 desses carros foram encontrados um montante de 6 milhões de reais. Essa prisão forneceu partes importantes para toda a investigação. A partir desse ponto-chave, a polícia foi encontrando cada criminoso e assim dezenas de prisões foram efetuadas. No entanto, muitos dos criminosos acabaram conseguindo reduzir a sua pena e até mesmo ser solto em uma instância superior. Apenas uma fração do dinheiro foi recuperada, o total de 60 milhões. O caso do assalto ao Banco Central em Fortaleza está tecnicamente fechado, em termos de identificação e também julgamento dos envolvidos. Todos os participantes do crime foram identificados e, com isso, foram processados pela Justiça Federal do Ceará, com 119 condenados e 94 sentenças confirmadas também. No entanto, ainda existem dúvidas sobre esse caso. Será que todos os criminosos foram legalmente desvendados? Parte do furto ainda não foi recuperada. Será que esses outros assaltantes também conseguiram utilizar o mesmo valor para outros tipos de roubo também? Então essa é uma dúvida que, mesmo com o caso fechado, ela ainda ocorre até os dias de hoje. Inegavelmente, a história do assalto ao Banco Central em Fortaleza permanece como um dos casos mais impactantes para a criminologia no Brasil. A mídia deu muita ênfase para esse assalto e, inclusive, foi gerado tanto um filme quanto série na Netflix também para poder retratá-lo. E provavelmente você já deve ter ouvido falar de algum desses. Agora, um dos crimes que mais me gera aquela sensação de que como eles conseguiram fazer isso e não ser notado. O roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos em 2019. Esse crime ele ocorreu em 25 de julho de 2019, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, um dos maiores do Brasil. Lá também foi palco do terceiro maior assalto já registrado aqui no Brasil. O alvo, um carregamento de apenas 720 quilos de ouro, um valor estimado em mais ou menos 110 milhões de reais, que seria transportado para Toronto, no Canadá,
e também em Nova York, nos Estados Unidos. O plano foi executado com uma precisão cirúrgica, pegando todos de surpresa. Mais uma dúvida: como é que os criminosos eles conseguiram chegar a esse departamento do aeroporto onde tem as cargas mais valiosas lá? Quem eram os responsáveis por esse crime cinematográfico? E o mais importante, onde foi parar todo o ouro roubado? Para entender a magnitude desse assalto, precisamos voltar alguns dias atrás. Os criminosos não planejaram apenas a invasão, como também sequestraram o supervisor do terminal de cargas valiosas de Guarulhos. O nome dele era Peterson Patrício, porém não foi só ele que foi sequestrado, sua família também, obrigando-o a fornecer informações importantes e relevantes para que o crime ele fosse planejado e arquitetado de forma perfeita. E esse foi o maior ponto-chave para que o sucesso do golpe ocorresse de forma correta. O grupo sabia exatamente o momento que o ouro estaria lá. Com essas informações relevantes, eles prepararam um plano bastante ousado. Eles se fingiram de agentes da Polícia Federal para poder acessar Guarulhos de forma sem ser descoberta, e assim enganar a segurança do aeroporto. Eles conseguiram um galpão para poder manter a logística do crime e falsificaram 2 viaturas da Polícia Federal, uma Mitsubishi Triton e também uma Mitsubishi Pajero. E o pior é que eles conseguiram deixar idênticas aos dos policiais. Além disso, vestiram uniformes que se caracterizavam como agentes da Polícia Federal e usavam equipamentos tão pesados que nenhum segurança teve a notoriedade do crime. O plano era entrar e sair sem levantar qualquer tipo de suspeita, e a ideia que eles tinham era que isso poderia ocorrer em apenas 3 minutos. Quinta-feira, 25 de julho de 2019, mais ou menos ali entre 2h30 da tarde. O aeroporto de Guarulhos ele funcionava de forma normal, quando uma viatura da Polícia Federal entrou sem hesitar na parte de grandes valores. Afinal, ninguém iria questionar uma operação da Polícia Federal, ou pelo menos era isso que os criminosos acreditavam. Com tranquilidade, 4 homens fortemente armados chegaram a abordar os funcionários do que estavam ali no momento. Eles não precisaram atirar ou gritar, apenas deram a ordem que o ouro fosse colocado numa caminhonete, usando uma empilhadeira para poder carregar os contêineres de metal. O assalto durou menos de 3 minutos, exatamente o que eles planejaram no início do assalto. Os criminosos sabiam que não poderiam, em momento algum, fazer qualquer tipo de movimentação suspeita, porque isso chamaria a atenção dos seguranças do aeroporto. E os seguranças nada mais é do que os policiais federais, só que não caracterizados, os agentes verdadeiros. Com o ouro já dentro da caminhonete, eles conseguiram sair de lá sem pressa alguma, seguido por uma rota previamente estudada para que não levantasse qualquer tipo de suspeita. E com isso, eles evitaram também qualquer tipo de cerco policial. Mas havia um problema. A caminhonete utilizada no momento do roubo não conseguiria transportar os 720 quilos de ouro assaltado no momento. Por quê? Simples. É que isso chamaria muita atenção de policiais, de pessoas nas rodovias, então eles não queriam levantar nenhuma suspeita. Por isso, apenas 20 minutos depois do assalto, eles largaram suas caminhonetes da zona leste de São Paulo e transferiram todo o ouro para uma van e também uma ambulância caracterizada. E com isso, eles conseguiram trazer uma fuga muito mais silenciosa. O plano foi executado com tamanha maestria que as autoridades demoraram a entender o que tinha acontecido e assim descobriram que haviam sido enganados. Nenhum disparo, nenhum alarme, nenhuma pista foi deixada para trás. O maior roubo de ouro da história acabara de acontecer e eles não tinham nem por onde começar. Notaram que os criminosos haviam desaparecido sem deixar rastro. Apenas algumas horas depois, a Polícia Federal ela foi contactada para poder tentar investigar e começar a procurar os responsáveis pelos crimes. Mas diferente do assalto ao Banco Central, parecia que esses assaltantes eles tinham a noção exata do que estavam fazendo após o crime. E com isso, eles dividiram as cargas em diferentes lugares, dispersaram rapidamente, dificultando qualquer tipo de rastreamento imediato. O mais impressionante é que mesmo com toda a mobilização da Polícia Federal, nenhum assaltante foi pego no dia do crime. E, infelizmente, boa parte desse ouro nunca foi recuperado. Nos meses seguintes, as investigações
avançaram muito bem, e com isso revelaram que ao menos 14 participantes estavam correlacionados ao crime, incluindo funcionários do aeroporto e especialistas em logística criminal. Isso foi o que fez total diferença para a execução do crime. A Polícia Civil e a Polícia Federal conseguiram prender alguns dos envolvidos, incluindo uma revelação muito bombástica. Peterson Patrício. Lembram desse nome? Ele foi apontado como um dos principais mandantes do assalto. A ideia é que ele e sua família chegou a se tornar refém foi um álibi perfeito para que ele fosse deixado de lado em meio às investigações, e assim não ser correlacionado com a quadrilha. Além disso, outros suspeitos também foram encontrados no Paraná, em São Paulo e até mesmo no Pará, e também no interior de Minas. Porém, até hoje, grande parte do ouro que foi roubado não foi localizado. Isso se tem uma ideia que o ouro possa ter sido contrabandeado ou até mesmo derretido para dificultar a sua identificação. O assalto ao aeroporto de Guarulhos não foi apenas um crime audacioso. Ele mostrou as falhas de um dos maiores aeroportos que temos no Brasil, e vale ressaltar que ele é conceituado na América Latina como um dos maiores também. E isso expôs a sofisticação da quadrilha atuante nesse crime aqui no Brasil. E mesmo com diversas prisões acometidas, fica uma dúvida aqui. Onde está o restante do ouro que até hoje não foi recuperado? E aí, o que você achou desses assaltos que acabamos de citar aqui, dignos de filme de Hollywood? Qual deles foi o mais impressionante na sua opinião? Os criminosos que protagonizaram esses golpes entraram para a história, mas acabaram também lembrando que nenhum crime é perfeito. Se você gosta de vídeos assim como esse e quer saber mais mistérios e mais curiosidades do mundo de assaltos, de crimes, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E também comenta aqui embaixo qual tipo de conteúdo você gostaria de ver por aqui. Tamo junto, galera! Fui!